Os meus fones de ouvido afetam a educação do pobre filho da Karen. Contexto: tudo isso aconteceu há cerca de um ano atrás em um trabalho de limpeza que eu tinha para pagar à minha universidade. Eu estava registrado em uma agência de limpeza que me enviava para diversos lugares diferentes para limpar, um dos quais era uma escola privada muito cara e pretensiosa para crianças menores de 11 anos. Sério, esse lugar era como se fosse Hogwarts e eu ia lá mais ou menos a cada 15 dias. Também é relevante mencionar que eu sou autista, o que significa que muitas vezes tenho dificuldade com ruídos altos e agudos, o que tornava difícil trabalhar em uma escola cheia de crianças gritando. Consegui fazer um acordo com meu chefe na escola de que, quando as crianças estivessem no playground sendo super barulhentas, eu limparia lugares que eram proibidos para elas e usaria fones de ouvido. Quando elas entravam nas aulas e ficavam quietas, eu fazia limpeza nos espaços públicos. E tudo funcionava bem. Enfim, vamos à história. Então, é manhã e todas as crianças estão chegando à escola, barulhentas como sempre. Então eu começo o meu dia limpando a sala de descanso dos professores. Estou usando meus fones de ouvido, curtindo a música. Tudo está bem. Então Karen entra pela porta, claramente tendo acabado de deixar seu anjinho precioso. Tiro meus fones de ouvido para ver o que ela quer. Karen: Acho que entrei na sala errada, eu queria usar o banheiro. Sem problemas, o banheiro é a próxima porta à direita. Você estava usando fones de ouvido? Sim, por quê? Isso é completamente inaceitável. Eu pago mais de 10 mil por ano para a equipe da escola do meu bebê usar fones de ouvido no trabalho? Bem, Que péssimo exemplo para as crianças de que você pode ouvir música no local de trabalho. Os professores tiram o celular do meu filho no início do dia e você pode andar por aí com o seu? Com todo respeito, senhora, as crianças não têm permissão para entrar nesta sala e quando estou em espaços onde elas têm permissão, não ando com o meu celular ou fones de ouvido. Você está sendo totalmente antiprofissional. É uma atitude como essa que significa que você é uma faxineira e meu filho alcançará um verdadeiro sucesso na vida dele. Na verdade, estou fazendo este trabalho para pagar minha graduação. Se isso fosse verdade, você seria inteligente o suficiente para saber que não deve responder àqueles que pagam o seu salário. Seu chefe ouvirá sobre isso. Ela sai às pressas e cerca de 10 minutos depois volta com o meu chefe. Estou me sentindo estressada e à beira das lágrimas. Outro efeito colateral do meu autismo é que confronto me estressa além do limite. Estou realmente aliviada ao ver o meu chefe e mal posso esperar para ver a cara da Karen quando meu chefe disser que é aceitável eu usar fones de ouvido. Mas infelizmente isso não aconteceu. Veja, totalmente antiprofissional. Eu peço desculpas, senhora, isso é inaceitável. Amanda, por favor, peça desculpas e retire seus fones de ouvido. Mas, eu trabalho aqui há meses e sempre usei fones de ouvido. Você me disse que estava tudo bem? Não está tudo bem e nós não podemos aceitar que você trabalhe nesta escola se não cumprir nossos códigos de conduta. Mas você disse. Sinceramente, senhora, eu não autorizei e não autorizaria tal coisa. Eu estava prestes a começar a chorar porque me sentia muito mal com toda a situação. Então pensei: dane-se, eu odeio este trabalho, odeio ser menosprezada por pais snobs, professores e crianças. E meu chefe mentindo sobre mim para agradar essa Karen é a gota d'água. Bem, você vai se desculpar? Não, encontre outra pessoa para lidar com sua equipe arrogante e filhos mimados. Deixei todas as minhas coisas e saí, e nunca mais voltei. Meu chefe na agência de limpeza se recusou a enviar mais faxineiros para a escola, já que eles haviam mentido claramente depois de dizer à agência que era permitido para funcionários autistas usarem fones de ouvido. Eles também insistiram que eu recebesse o pagamento por um dia de trabalho completo. O que a escola fez? Foi muito gratificante sair desse trabalho. Eu não desejo trabalhar como qualquer tipo de funcionário de trabalho braçal em uma escola particular para ninguém. Próximo relato. Mãe prepotente ameaçou me expulsar há alguns dias, mas agora está implorando para que eu fique. Para contextualizar, minha mãe é uma pessoa extremamente tóxica. Desde que me lembro, minha mãe sempre ameaçou me expulsar de casa. Quando eu era pequeno, se eu cometesse algum erro, não importava se era algo pequeno que qualquer criança poderia fazer. Ela me obrigava a empacotar minhas coisas em sacos plásticos e até me levava à delegacia para mostrar onde me deixaria se eu continuasse a me comportar mal. Minha mãe sempre agia como se eu fosse uma criança difícil para criar, principalmente por causa dos problemas de saúde mental que desenvolvi devido ao constante maltrato dela quando eu era criança. Foi extremamente isolante, pois todos ao meu redor acreditavam que eu era uma criança demoníaca e ela era a pobre mãe solteira tentando fazer o melhor para criar um filho terrível devido à narrativa que minha mãe construiu ao meu redor. Foi extremamente torturante psicologicamente ao ponto de eu começar a acreditar que era a criança demoníaca que minha mãe tão desesperadamente queria me retratar como. Agora que sou
mais velho e não idolatro mais minha mãe como antes. Realmente a ressinto e consigo ver que ela realmente não é uma boa mãe, ou pelo menos não tem sido uma boa mãe para mim. Ela culpa todos menos ela mesma pelo motivo de eu ressentir dela agora. Minha mãe tem personalidades distintas. É como se uma fosse a verdadeira que ela não mostra frequentemente e a outra fosse uma máscara. Ninguém, nem mesmo terapeutas acreditam em mim quando explico o tipo de abuso que minha mãe me submeteu por causa de quão boa ela é em manter sua máscara. Algumas semanas atrás minha mãe ficou brava comigo e teve um de seus ataques de fúria onde começou a me bater, me arrastando violentamente pelo chão para tentar me forçar a sair pela porta da frente. Vale ressaltar que estava extremamente frio lá fora e eu só estava com uma camiseta, então ela estava disposta a me expulsar no frio vestindo nada além de uma camiseta e calça de pijama. Eu resisti o melhor que pude. Minha mãe vai à academia regularmente e eu sou recluso, então de jeito nenhum sou mais forte que ela fisicamente, mas apesar disso ela tentaria agir como se eu fosse o iniciador da luta. Depois de um tempo dela tentando me arrastar para fora de casa e eu resistindo, ela desistiu e saiu furiosa me perguntando por que eu estava tentando arruinar a vida dela e que eu poderia ir embora se odiasse tanto morar com ela. Eu tenho literalmente 16 anos e minha mãe está falando como se eu fosse um adulto capaz de cuidar de mim mesmo. O que não é o caso, dependendo da minha mãe para coisas básicas. Ainda assim ela constantemente trata essas coisas como se fossem privilégios que ela tem o direito de revogar sempre que quiser. Eu até perguntei a ela por que trouxe uma criança a este mundo se ela só iria me tratar tão mal, e ela se recusou a responder. Depois disso contei à minha tia o que aconteceu e ela ficou extremamente triste por minha mãe me tratar tão mal. Nunca realmente revelei à minha tia que minha mãe me tratava dessa maneira porque minha mãe explicitamente me dizia para não contar nada à minha tia ou que minha tia realmente não se importava comigo e estava apenas me usando, o que me fez me distanciar da minha tia. Mesmo que ela provavelmente tenha sido uma melhor mãe para mim do que minha mãe jamais foi, ela me disse que eu era bem-vindo para ficar com ela, então comecei a planejar morar com ela enquanto minha mãe ainda estava em sua fúria dizendo que eu poderia viver onde quisesse, só não podia morar com ela mais. Mas quando chegou a hora e pedi a ela permissão para morar com minha tia, já que legalmente não posso morar com minha tia sem a permissão da minha mãe, ela não cedeu. E no dia seguinte fez um grande pedido de desculpas falso dizendo que queria mudar suas ações e reconstruir nosso relacionamento. Eu disse a ela que não iria dar certo porque se ela realmente quisesse consertar nosso relacionamento, teria que ir à terapia para trabalhar em si mesma primeiro. Ela imediatamente ficou brava comigo e se recusou a buscar ajuda. O que é como eu soube que o pedido de desculpas dela nunca foi genuíno, foi apenas controle de danos. Agora, não sei o que fazer. Sei que não posso mais morar com minha mãe porque é mental e fisicamente desgastante. Ao longo dos anos viver com ela só piorou minha depre e ansiedade a ponto de eu pensar no meu fim. Realmente não sei o que fazer neste ponto e é difícil. Minha tia me disse que legalmente ela pode denunciar minha mãe pelos hematomas. Mas eu disse a ela que não queria que ela fizesse isso pois acho que é demais e meus hematomas não eram tão ruins assim. Mas não sei mais o que fazer. Realmente preciso de conselhos sobre a melhor abordagem para consertar o relacionamento entre eu e minha mãe. Próximo relato. Minha antiga professora de arte contou à nossa classe um monte de histórias sobre coisas estranhas que as crianças faziam em sua classe ao longo dos anos antes de ela se aposentar. Antes de trabalhar em nossa escola ela trabalhou como professora de inglês na escola do Tribunal de Menores. Todas as crianças tinham problemas, mas havia uma que realmente se destacava nela. Ela foi designada para ensiná-lo, mas o problema era que ele tinha que ficar na solitária para ser ensinado. Ela também foi informada de que ele precisava ser vigiado o tempo todo porque sempre tentava escapar da aula, e geralmente era bem-sucedido. Quando ela o ensinou havia um guarda postado na porta. As janelas eram trancadas e fechadas com tábuas e a porta era mantida trancada. As únicas coisas na sala eram a mesa dele, a cadeira dele e a mesa dela. Então ele também não podia se esconder. Aparentemente ele também era extremamente bom nisso. A primeira vez que ela teve que ensinar essa criança eles foram colocados em um quarto solitário mas tinha um armário. O garoto desapareceu e cerca de 3 horas depois eles o encontraram tirando uma soneca no fundo do armário. Eles não o viram na primeira vez que verificaram lá. Outra vez ela teve que ensiná-lo. Desta vez o quarto não tinha armário ou qualquer outro lugar visível que ele pudesse se esconder. Ela saiu do quarto para fazer alguma coisa e quando voltou o garoto se foi. O guarda estava lá o tempo todo e a sala estava basicamente lacrada. Não havia como ele ter saído. Mais uma vez, também não havia lugares onde ele pudesse realmente se esconder. A escola foi bloqueada enquanto tentavam encontrar esse garoto. Cerca de 2 horas se passaram e eles finalmente encontraram o garoto quando ele afastou o painel da parede da sala de aula e saiu para perguntar casualmente se poderia ir ao banheiro. Esse garoto abriu a maldita parede e subiu para se esconder fazendo com que ninguém o encontrasse por horas. Próximo relato. Meus pais não respeitam meus limites e me chamam de egoísta por tentar impô-los.
Eu moro com meus pais, tio e primo, sou autista e atualmente moro em uma casa grande pela qual sou extremamente grata, onde tenho meu próprio quarto com closet e banheiro, sofá, TV e tudo mais. Sou filha única e tudo no meu quarto é de segunda mão, pois não quero sobrecarregar meus pais e fazê-los comprar móveis caros para mim. Desde que nos mudamos para essa casa há 6 meses, ela está passando por grandes reformas. Meu quarto se tornou um grande ponto de encontro para todos, incluindo meus pais que dormem aqui até que o quarto deles esteja pronto. Peço frequentemente que as pessoas saiam se estiver trabalhando em tarefas da escola, já que tenho dificuldade em me concentrar. Aqui é onde o meu autismo se manifesta. Tenho sensibilidades que podem parecer sem sentido, como não usar tênis no meu quarto, sentar na minha cama, tocar meus animais de estimação, mexer nas minhas coisas, etc. E sou muito firme em relação a essas regras, pois me perturbam e me levam a ter crises. Ninguém na minha casa acredita que eu tenho autismo e pensa que eu sou saudável demais para ter essa doença, por isso me chamam de egoísta por insistir nessas regras. Hoje foi o estupim. Não sou uma pessoa materialista e sempre estou dando coisas se vejo que alguém gosta delas, mas há algumas coisas com as quais não posso fazer isso, incluindo algumas roupas que são insubstituíveis e confortáveis. Quando nos mudamos não consegui encontrar meu sutiã favorito e quando perguntei à minha mãe, ela disse que não sabia onde estava. Descobri que ela não apenas vinha usando diariamente, mas também o rasgou. Retirou a armação e esticou a banda cerca de 4 ganchos além do necessário. Eu tive um colapso total. Claro, é substituível, mas tente explicar isso ao meu cérebro autista sem medicação. Explodi dizendo que não tenho privacidade nem respeito nesta casa, apenas para ouvir dela que sou insanamente egoísta e que ninguém nesta casa gosta de mim. Não tenho privacidade e paz no meu próprio quarto. Literalmente tenho que explicar aos meus pais porque estou indo ao banheiro no meu quarto e mesmo assim eles entram e começam a fazer as próprias coisas. Estou simplesmente cansada dessa situação. Próximo relato. Francis e Karen exigem presentes de um aniversário que a gente não foi. As pessoas pediram e agora compartilharei mais uma das minhas histórias do complexo, que envolvem mais uma vez a mãe Karen e as crianças mimadas, Ana e Francis. Algumas semanas se passaram desde nosso último desagradável encontro com essa família, então ficamos um pouco surpresos ao encontrar um convite para a festa de aniversário em nossa porta da frente numa manhã de verão. Ele convidava gentilmente minha irmã e meu irmão para o 10º aniversário do Francis a ser realizado em seu jardim e no espaço social compartilhado do condomínio. Digamos apenas que meus irmãos prefeririam fazer uma soneca de 1 hora no fundo da piscina a aceitar esse convite. Chega o grande dia e da varanda dos fundos podemos ver que um enorme castelo inflável estava desconfortavelmente instalado na área social entre as árvores. Bandeirinhas e confetes enfeitavam a área da piscina, e nada menos que 60 crianças corriam descontroladas gritando de alegria. Mas então uma visão particularmente peculiar se apresentou, um verdadeiro espetáculo. O espetáculo em questão era a mãe Karen vestida com um vestido extravagante na varanda superior de sua casa, chamando as crianças para depois começar a jogar doces e balas sobre elas. As crianças todas aplaudem enquanto tigelas e mais tigelas de doces são jogadas lá de cima, e nesse ponto minha família e eu já tínhamos visto o suficiente e entramos para dentro. Os aplausos e os gritos parecem diminuir por volta das 5 da tarde. Estava claro que a festa estava chegando ao fim. Então você pode imaginar minha surpresa quando fui interrompido do meu vídeo de Minecraft pelo estridente Francis batendo insistentemente na minha porta dos fundos. Eu perguntei: Posso ajudar? Francis respondeu: Não quero falar com você. Onde estão seus irmãos? Eles estão ocupados agora. Como foi sua festa de aniversário? Bem, traga-me meus presentes então. Seus presentes? Sim, o do seu irmão e o da sua irmã. Ele começa a tentar entrar pela minha porta para encontrar seus presentes, mas eu o impedo. Eles não te deram nada porque não foram à sua festa. Eles foram convidados, então eu quero os meus malditos presentes. Francis grita por sua babá aos berros e ela rapidamente aparece com os braços cheios dos presentes anteriores dele. Francis para sua babá: Traga-me os presentes deles e depois coloque todos esses no meu quarto. Ela acena timidamente e tenta passar pela minha porta também, mas eu a impedo novamente. Ela não diz nada em resposta a isso e simplesmente fica parada de forma constrangedora. Nesse ponto eu fecho a porta e lhe desejo um feliz aniversário, assumindo que isso seria o fim do assunto. No dia seguinte meus irmãos e eu estávamos aproveitando a piscina quando a sombra ameaçadora dessa pestinha nos interrompe novamente. Vocês me devem presentes. Eles respondem: Não fomos à sua festa. Francis para meus irmãos: Vou precisar dos meus presentes de aniversário e de um presente de desculpas de cada um de vocês. Eu realmente não pude deixar de rir da ridícula dessa situação, e isso parecia enfurecê-lo ainda mais considerando a seriedade estampada em seu rosto. Então, é claro, chegou a hora de envolver a própria rainha, a sua mãe Karen. Após sair bufando, Francis retorna com ela e ela parece ainda menos feliz em nos ver do que estamos em vê-la. Karen pergunta: O que vocês fizeram para irritar meu filho desta vez? Ele está exigindo presentes de nós que não temos. Bem, por que não? Por que não temos?
É o aniversário dele. Estamos cientes. Ela começa a falar mais devagar e com mais ênfase, como se eu fosse o lento da história e não estivesse compreendendo o óbvio. No aniversário, você dá presentes. Nós entendemos como funcionam os aniversários. Bom, então vocês deveriam entender por que meu bebê está chateado. Ela ficou ali com as mãos na cintura esperando como se esperasse que saíssemos da piscina e apresentássemos presentes para o filho dela naquele exato momento. É claro que não fizemos nada disso e continuamos com nosso momento de natação, a deixando lá à beira da piscina com o rosto vermelho e irritada, assim como da última vez. Espero que tenham gostado de mais uma história do complexo, e se quiserem ouvir mais, por favor me avisem. E se ainda não viram minhas 2 últimas postagens sobre o complexo, assistam para obter mais contexto. Próximo relato. Sou a errada por obrigar minha filha a aprender a língua de sinais. Eu recentemente me casei com meu marido que tem uma filha de 7 anos surda. Ela se comunica exclusivamente por meio da língua de sinais. Para contextualizar, minha filha é geralmente uma adolescente tranquila. Ela vai muito bem na escola e nunca causou problemas, exceto pelas questões normais de hormônios da adolescência. No entanto, ela não gosta do meu marido e da enteada. Ela não é grosseira abertamente, mas basicamente ignora a existência deles. Faltou à festa de aniversário da enteada e não se envolve em nada além de conversas casuais com meu marido. Tentei fazer atividades em família para criar um vínculo entre eles, mas parei de insistir quando não deu certo. E desde que ela não seja grosseira ou prejudicial com eles, não posso exatamente puni-la por não gostar deles. Agora, desde que meu relacionamento com meu marido ficou sério, comecei a fazer aulas de linguagem de sinais e agora sou basicamente fluente como uma pessoa ouvinte pode ser. No entanto, minha filha nunca se esforçou, o que é compreensível já que ela não tem nenhuma responsabilidade em relação à enteada. No entanto, recentemente minha filha começou a cuidar da enteada de forma remunerada quando não estamos por perto, o que muda as coisas, na minha opinião. Uma vez que ela está passando o tempo em que é responsável por uma criança pequena, ela precisa aprender pelo menos o básico da comunicação. Quando abordei o assunto com ela, ela se recusou categoricamente a fazer qualquer esforço. Tentei recomendar vídeos do YouTube, mas ela se recusou a aprender sequer algumas palavras, dizendo que ela não é responsável pela minha escolha de estar na vida de uma criança com deficiência. Essa questão também tem causado muitos problemas em meu casamento. Meu marido me confidenciou que está começando a se sentir desconfortável com sua filha pequena morando com alguém que é tão fria que se recusa a fazer o mínimo de esforço ou se envolver com ela de qualquer forma. Ele mencionou que está considerando o divórcio devido às preocupações sobre como a enteada será afetada por isso. Diante de tudo isso, finalmente tive que ser firme. Disse à minha filha que temos uma pessoa com deficiência morando em nossa casa por um futuro previsível, e se ela quiser morar aqui durante a faculdade, ela precisa aprender pelo menos o básico da linguagem de sinais. Ela não precisa gostar do padrasto e da meia-irmã, nem precisa passar tempo com eles, mas ela precisa ser capaz de se comunicar com a enteada em prol da segurança e da decência básica. Deixei claro que se ela optar por não fazer isso, ela é bem-vinda para morar em um alojamento estudantil, que eu vou pagar, mas morar em nossa casa implica em regras básicas. Bom, minha filha não tem falado comigo há 7 dias, então acho que é hora de perguntar: sou errada nessa situação? Próximo relato. Hoje me dei mal passando por uma orientação de estudante de intercâmbio. Sinceramente, estou bastante chocado com o que aconteceu, mas também não ao mesmo tempo. Antes de começar, sou um estudante universitário de 20 anos com raízes asiáticas. Isso é importante para a história. Então, há uma escola pela qual tenho que passar para chegar ao meu ponto de ônibus e uma orientação para novos alunos de intercâmbio está acontecendo do lado de fora. Eu já sabia que isso estava acontecendo, pois a placa do lado de fora o exibia por cerca de uma semana. Eu casualmente ando como de costume, mas ouço uma voz gritando: Ei você, onde você pensa que está indo? Parei por uma fração de segundo e continuei pensando que era sobre outra pessoa. Então novamente: Ei, você tem que ouvir seus professores. Volte aqui. Agora eu me viro para olhar e a senhora que liderava a orientação estava furiosamente acenando para eu ir até lá e então gritou novamente: Venha, você está segurando o grupo. Eu então respondi com: Eu não vou para esta escola. E segui em direção ao ponto de ônibus. Ao ver meu ônibus se aproximando à distância, tento correr para pegá-lo, mas então sinto que ela agarrou meu braço por trás e começou a me repreender que não posso simplesmente matar aula aqui. Acho que ela não me ouviu da primeira vez, então peguei minha carteira de estudante para mostrar a ela e disse novamente que não sou estudante lá. Quando isso aconteceu, o ônibus passou por nós, pois não havia ninguém no ponto. Ela me fez perder o maldito ônibus. Ela meio que riu um pouco e se desculpou sem entusiasmo antes de voltar para se juntar ao grupo. Nesse ponto eu tive que pagar $30 de Uber para me levar para a escola. Próximo relato. Sou errada por envergonhar minha prima e nos expulsar de um restaurante.
Eu ainda não tenho filhos, eu realmente nunca quis enquanto crescia, mas acho que eventualmente terei filhos no futuro assim que eu organizar minha vida. Minha prima Sarah tem 2 filhos mal comportados de um relacionamento anterior e um bebê recém-nascido com seu namorado. Ontem à noite minha mãe, irmã, Sarah e eu fomos a um restaurante de sushi, e esta foi a primeira vez que comi sushi. Depois que pedimos tive dificuldade em usar os pauzinhos. Minha prima começou a rir de forma desagradável. O garçom se aproximou e perguntou se eu queria rodinhas de treinamento, que é um pequeno item de plástico que se prende aos pauzinhos e ajuda a mantê-los no lugar. Minha prima riu e disse: Desculpe por ela constantemente envergonha a si mesma e a nós. Eu apenas dei a ela um olhar de lado e coloquei as rodinhas. Quando chegou a hora de pedir as sobremesas, seu namorado finalmente se juntou a nós. Alegando que estava ocupado, ela continuou dizendo a ele como eu era estúpida e lenta por não saber usar os pauzinhos e como os garçons e todos ao redor agora sabem que sou uma vergonha. Minha mãe perguntou a ela qual era o problema dela e ela começou a reclamar sobre como eu sou tão embaraçoso e não é de admirar que eu tenha ciúmes por ela ser mãe e ninguém quer ter filhos comigo. Eu finalmente tive o suficiente, eu disse. Eu não tenho filhos porque não quero que eles pareçam como seus pedaços de merda rudes, e você está me chamando de vergonha? Seu namorado não acabou de ter um bebê com você e com a esposa dele? Seu bebê literalmente tem um irmão com uma semana de diferença? Você provavelmente aprendeu a usar os pauzinhos comendo as sobras da esposa dele. Acho que quando ela estava me atacando estava tudo bem porque todos se voltaram contra mim. Ficou tão alto que a gerência teve que se envolver. Sarah estava gritando e chorando. Seu namorado estava gritando comigo e minha mãe e minha irmã estavam me repreendendo por ser má. A gerência trouxe a conta e nos disse para pagá-la e sair. Minha mãe pagou a conta inteira, mas minha irmã disse que sou uma idiota por envergonhar Sarah e nos expulsar. E como ela provavelmente está passando por depre pós-parto. Agora, não sei se fui longe demais já que ela provavelmente está passando por algum estresse pós-parto. Então, eu sou a errada. Próximo relato. Sou errado por deixar conscientemente o namorado da minha mãe ter uma intoxicação alimentar. Eu estou visitando minha mãe por alguns dias. Ontem à noite eu estava na cozinha preparando um prato de frango. O namorado da minha mãe entrou na cozinha para preparar uma salada e me perguntou se poderia usar a tábua de corte. A tábua e a faca ainda estavam encharcadas com suco de frango e tinham pedacinhos de frango cru. Então obviamente disse que não, que ele deveria usar o sobressalente. Eu ainda estava ocupado cozinhando, mas tinha planejado limpar os dois à mão e depois colocá-los na máquina de lavar louça. Sou muito cauteloso com a segurança alimentar, principalmente em relação ao frango, e não o deixaria usar a tábua, mesmo que a limpasse à mão já que não confio em ferramentas contaminadas com carne se não estivessem na máquina de lavar louça. O namorado da minha mãe, por outro lado, não acredita em intoxicação alimentar. Ele nunca teve, então obviamente não pode existir. Não sei por que ele é tão irracional com relação a esse assunto já que ele não é assim com outras coisas. Ele ainda insistia em usar a tábua e a faca. O lembrei da salmonela ao que ele apenas suspirou. Você e sua salmonela. Eu respondi que se ele quiser usar tudo bem se ele limpar, pode não estar de acordo com meus padrões de limpeza, mas não preciso comer aquela salada pois aquele homem não pretendia limpar a tábua de cortar, queria cortar os legumes, queria comer cru na tábua suja e com a faca suja. Eu imediatamente disse a ele que ele não pode fazer isso e tivemos uma discussão acalorada. Esta não foi a primeira vez que brigamos sobre segurança alimentar e mais de uma vez me recusei a comer qualquer coisa que ele tivesse preparado. No passado eu peguei os utensílios de cozinha da mão dele e garanti que ele não pudesse fazer coisas estúpidas assim, mas desta vez eu já estava exausto de ter uma discussão tão estúpida. Também fui pego de surpresa porque ele nunca tentou algo tão inseguro antes. Então pensei, bem, se ele quer tanto se infectar com salmonela, então não vou impedi-lo. Acabei avisando minha mãe como ele preparou a referida salada e o deixei comer sua comida perigosa. Você provavelmente pode adivinhar o que aconteceu a seguir. No dia seguinte, como esperado, ele está doente na cama. Minha mãe me puxou de lado e disse que eu deveria tê-lo impedido de preparar a salada na tábua, que eu sabia o que iria acontecer e que era cruel da minha parte deixá-lo comer. Eu respondi que ela sabia como ele o preparava e poderia tê-lo impedido de comê-lo. O raciocínio dela é que já houve uma discussão porque ela se recusou a comer a salada dele e não queria provocar outra. Eu me sinto mal por ele estar doente, mas tentei dissuadi-lo e não acho que deveria ter que impedi-lo fisicamente de fazer algo estúpido como isso. Por outro lado, eu me sinto meio culpado por deixá-lo passar por isso. Então, eu sou o errado. Próximo relato. Minha esposa estava ao telefone com o irmão às 2h30 da manhã e eu a confrontei.
Alguns contextos. Minha esposa e eu temos passado por alguns problemas ultimamente, problemas que podem ser resumidos como descontentamento mútuo. Temos conversado e nos comunicado sobre eles. Às vezes dormimos em quartos separados mesmo quando as coisas estão tranquilas. Hoje à noite foi uma dessas noites em que dormi no quarto de hóspedes e acordei com sede às 2h30. Estava prestes a pegar água quando ouvi uma voz vindo do quarto. A princípio pensei que minha filha estivesse assustada com a tempestade, então me aproximei da porta para ouvir e verificar se estava tudo bem. Ao me aproximar da porta pude ouvir minha esposa conversando com alguém ao telefone. Não consigo entender exatamente o que está sendo dito, mas reconheço a voz da minha esposa e uma voz masculina no telefone que não consigo identificar. Fiquei ao lado da porta por 1 minuto pois estava desconfiado e confuso. Afinal, eram 2h30 da manhã. Depois de ouvir a conversa deles por alguns minutos eventualmente retomei o que estava prestes a fazer, que era pegar minha água. Depois de pegar a água e fazer um pouco de barulho, voltei para a porta e as vozes haviam parado. Abri a porta do quarto e disse casualmente: Ei, está tudo bem? Ela respondeu: Sim, a tempestade me deixou acordada. Consegui ouvir vozes vindas da cozinha. Era o TikTok. Eu pude claramente perceber que você estava conversando com alguém ao telefone. Com quem você estava falando? Ah, estava falando com meu irmão. Neste ponto perguntei: Por que você não disse que estava falando com seu irmão quando perguntei se você estava bem? Ela alegou que disse que estava no TikTok porque Sempre estou no TikTok quando converso com as pessoas. Isso não faz sentido. Se você está no TikTok, isso vai realmente atrapalhar a conversa. A discussão continuou e ela ficou irritada. Pedi para ver o celular dela porque a situação estava estranha, mas ela disse: Não, porque não tenho privacidade. Você já pode ver minha localização. Em relação à localização, compartilhamos a localização nos nossos telefones e algumas vezes eu verifiquei para ver se ela estava voltando para casa, mas ela estava relaxando em um parque, uma vez por 2 horas. A confrontei sobre isso, mas o tom da conversa era definitivamente de preocupação. Enfim, a postura dela estava bastante defensiva quando perguntei o que estava acontecendo e ela afirmou que não disse que estava falando com o irmão porque eu a criticaria por estar acordada até tarde. Tudo isso é recente e estranho. Uma perspectiva externa seria muito apreciada. Agradeço antecipadamente. Próximo relato. Minha mãe Karen quer que eu use meus dias de férias para cuidar de seus cachorros enquanto ela vai sair de férias com o namorado. Então, primeiro um pouco de contexto. Isso aconteceu cerca de 3 a 4 anos depois de eu sair da casa dos meus pais e começar a viver de forma independente. Então, um dia recebo uma sequência de mensagens da minha mãe. Oi, como você tem passado? O que você vai fazer daqui a 2 semanas? Estou indo bem. Comecei a fazer musculação e exercícios com mais frequência. Acho que não tenho nada muito emocionante para a próxima semana. Por que está perguntando? Perfeito. Eu e Márcio vamos fazer uma viagem e precisamos que você cuide da casa e dos cachorros para nós. Desculpe, mas não posso simplesmente sair por uma semana. Por favor, os cachorros estão sentindo sua falta e eu realmente não quero colocá-los no canil. Desculpe, mas tenho um emprego. Não posso simplesmente desaparecer por uma semana. Por que você não pode ir trabalhar da minha casa? Porque a viagem de ida e volta leva 2 horas. Você tem dias de férias, não tem? Use-os. Não. Por favor, eu me sentiria muito mal em colocar ela no canil. Você sabe o quanto ela odeia isso. Obviamente você não se sente tão mal assim em fazê-lo. Então não ouço mais nada dela até o dia anterior à viagem deles. Oi, estamos indo embora hoje para a nossa viagem e eu queria saber quando você vai estar aqui. Quero te mostrar algumas coisas antes de partirmos. Que parte da nossa última conversa te fez pensar que eu concordei com isso? Isso é muito rude da sua parte e não é forma de falar com sua mãe agora. Podemos esperar você aqui até às 5 horas? Nesse ponto apenas coloquei meu telefone no modo silencioso e parei de falar com ela. Edição: meu senhorio não permite animais de estimação, então eu não poderia ficar com eles por uma semana. Além disso, os cachorros foram para o canil e saíram bem. No entanto, tudo isso aconteceu há algum tempo e ambos os cachorros faleceram desde então, um devido a câncer no estômago e o outro devido à velhice. Sentirei saudades deles. Próximo relato. A vingança de Malévola. Como minha prima se vingou de anos de comportamento da sua péssima mãe. História de fundo. Minha mãe é a mais velha de 4 filhos e deu à luz a mim alguns meses antes de sua irmã mais nova. Vamos chamá-la de Cruella. Dar à luz a minha prima que vamos chamar de Malévola. Desde o dia em que ela trouxe Malévola para casa, Cruella a preparou para ser uma criança de concurso de beleza. Ela começou a arrumar o cabelo de Malévola assim que pôde e a criou para usar apenas vestidos e sapatos muito delicados. Quando eu morei brevemente com minha tia, ela usava o dinheiro que minha mãe enviava para cuidar de mim para comprar roupas novas e fazer o cabelo de Malévola. Cruella tinha um emprego em tempo
integral como caixa de supermercado e também recebia pensão alimentícia do pai de Malévola que estava na Força Aérea, mas ela gastava milhares de dólares para garantir que sua filha estivesse sempre pronta para os concursos de beleza. Conforme ficávamos mais velhas eu estava um ano à frente de Malévola. Cruella fazia com que Malévola competisse comigo academicamente, independentemente da diferença entre nossas séries. Ambas éramos boas alunas e morávamos em estados diferentes, mas Cruella ligava para minha mãe uma vez por mês e fazia perguntas detalhadas sobre meu boletim escolar. Se minha mãe dissesse que tirei notas A em todas as disciplinas, Cruella aplicaria várias punições até que Malévola tivesse notas tão boas ou melhores. No começo Cruella menosprezava sua própria filha com provocações, depois ela negava a Malévola qualquer tipo de biscoito, brinquedo e etc. até que suas notas melhorassem. Quando começamos a ter estirões de crescimento, Cruella fazia com que Malévola usasse vestidos e sapatos velhos e muito apertados até que suas notas melhorassem. Naturalmente isso tornou a vida difícil para mim e para minha mãe. Malévola começou a me ressentir e frequentemente fazia coisas mesquinhas para me colocar em apuros como quebrar a coleção de bonecas da minha avó, quebrar pratos e até brigar comigo algumas vezes quando eu me recusava a ser intimidada. Minha mãe parou de discutir minhas notas com Cruella, o que funcionou até eu e minha mãe voltarmos para a cidade onde Cruella morava e nos matriculamos na mesma escola que Malévola. Então Cruella começou a se voluntariar na escola nos dias de entrega de boletins só para descobrir quais eram as minhas notas e as de Malévola. Isso continuou durante nossos anos de faculdade. Acabei abandonando a faculdade depois de 3 semestres porque desenvolvi um problema com álcool. Tive que passar por alguns meses de tratamento. Naquela época Malévola já estava na faculdade e Cruella manteve sua competição ligando para minha mãe para relatar o quão bem minha prima estava indo, para depois alfinetar dizendo que eu não estava mais na faculdade. Mudei de número de telefone depois que Cruella me ligou um dia para dizer que Malévola estava se candidatando a um programa de intercâmbio e perguntou como estava indo meu emprego de salário mínimo no comércio. A ironia é que Malévola acabaria sendo uma estudante de 4º ano na faculdade quando finalmente voltei para a universidade. Mais sobre isso depois. Quando finalmente voltei para a faculdade, nossa avó, mãe de minha mãe e Cruella, estava em um asilo devido a problemas relacionados à demência. Ela havia sido diagnosticada enquanto estávamos no ensino médio, mas a doença estava progredindo rapidamente. Minha mãe, sendo a filha mais velha, deixou seu emprego para passar todos os dias no asilo conversando com a avó, lendo para ela e etc. Minha mãe queria que a avó voltasse para sua casa, mas Cruella se recusou. Cruella havia conseguido o poder de executora do patrimônio pouco depois do diagnóstico da avó, o que significa que ela tinha a capacidade de colocar a avó no asilo apesar dos protestos de seus irmãos. Também significava que Cruella tecnicamente era proprietária da casa da avó e do terreno onde ela estava. Avançando alguns anos, Malévola começou a namorar o filho de um pastor local, vamos chamá-lo de Encantado, e eles ficaram noivos em abril depois de namorarem por 3 meses. Cruella coincidentemente era amiga íntima da mãe de Encantado. Cruella não perdeu tempo em se gabar para minha mãe de que Malévola estava noiva. Nesse momento eu estava me formando na faculdade, o que irritou profundamente Cruella. Ainda não falava diretamente com ela, mas mantinha comunicação com minha prima. Quando falei com ela sobre o casamento iminente, Malévola revelou que Cruella estava planejando desligar os aparelhos de suporte de vida da avó e usaria o dinheiro do patrimônio e do seguro da avó para pagar um casamento luxuoso. Malévola também revelou que não queria se casar com Encantado. Estava cansada da faculdade e essencialmente vivendo a vida que Cruella havia criado para ela. Mencionei para minha mãe o que Malévola havia dito sobre desligar os aparelhos de suporte de vida da avó e minha mãe ficou furiosa. Ela ligou para Malévola e juntas planejaram a vingança. Vingança. Em junho Cruella decidiu fazer uma festa muito extravagante para celebrar o noivado. Minha mãe e eu optamos por não comparecer pois escolhemos visitar a vovó no hospital naquela noite. Então, as ações de Malévola foram relatadas a mim por ela mesma, mas vou reformulá-las. Cruella organizou a noite de forma que os pais do casal noivo e o casal noivo pudessem se levantar e contar para todos na sala como suas respectivas famílias eram incríveis. Encantado e seus pais já haviam derramado elogios a Cruella e chegou a vez de Malévola. Malévola agradeceu a Cruella por tê-la criado, agradeceu aos pais do Encantado por terem criado um filho tão bom, e então anunciou que o casamento estava cancelado. Ela aproveitou a oportunidade para dizer ao Encantado que se importava com ele, mas não se casaria com ele apenas porque era o que suas famílias esperavam de futuros pais. Malévola então deixou a festa e passou a noite com uma amiga da época do ensino médio. Isso humilhou Cruella tanto pessoalmente quanto financeiramente. Ela já havia pago depósitos não reembolsáveis para o buffet, o salão de recepção do casamento, o vestido, a limusine e etc. E perdeu centenas de dólares. Além disso, Cruella e os pais do Encantado eram completamente contra Oba-Oba antes do casamento, o que tornou o anúncio inesperado de Malévola ainda mais chocante. Cruella planejava esconder a gravidez o máximo possível com o vestido que havia escolhido, os arranjos florais e etc. E esperava que Malévola ficasse em silêncio.
Ela ligou para Malévola e brigou com ela várias vezes, mas Malévola manteve sua posição. Ela devolveu o carro que Cruella havia comprado para ela e informou Cruella que também estava abandonando a faculdade, deixando Cruella com milhares de dólares em dívidas de empréstimos estudantis. Seu drama ficou em segundo plano quando a vovó faleceu no início de agosto. Naquela época Malévola já havia conseguido um emprego em um escritório corporativo e apareceu no funeral muito feliz e grávida. Após o funeral tivemos uma recepção e Cruella ligou para minha mãe, para mim, para Malévola, para meu tio e para outra tia para anunciar que venderia a casa e o terreno da vovó e dividiria o dinheiro da apólice do seguro de vida da vovó como achasse melhor. Era um anúncio esperado por ela e ela o apresentou como algo que a vovó teria querido. Não sei quem estava sorrindo mais, minha mãe ou Malévola, quando anunciaram que estavam contestando seu poder como executora do patrimônio. Como o diagnóstico de demência da vovó foi anunciado apenas alguns dias antes de Cruella garantir sua posição, minha mãe consultou um advogado para contestar as decisões tomadas por Cruella. Minha mãe e Cruella acabaram indo para o tribunal e a questão foi resolvida menos de um ano depois. A posição de Cruella como executora do patrimônio foi anulada devido à capacidade mental da vovó na época. Isso significava que, além de uma apólice de seguro de vida que Cruella havia assumido da vovó, ela não recebeu dinheiro diretamente. Malévola está pagando seus empréstimos estudantis, mas Cruella ainda está pagando outras dívidas devido a seu estilo de vida além de seus meios. Minha mãe concordou em permitir que Malévola e sua filha se mudassem para a antiga casa da vovó, e ela e o Encantado estão compartilhando a responsabilidade da criação da criança. Próximo relato. Minha mãe tenta me expulsar da casa do meu pai e acaba se expulsando. Então, alguns antecedentes. Minha mãe basicamente espera que nós ajamos como seus servos enquanto ela faz o mínimo necessário para ser mãe e tem uma longa história de abuso. Ela e meu pai se divorciaram agora pois ela queria ser livre. Ela também é uma fracassada em todos os aspectos. Uma dona de casa fumante compulsiva sem habilidades. Amigos ou qualquer pessoa que a ame, para falar a verdade. Ela é mantida por perto porque meu irmão mais novo fica realmente triste sem ela, embora ela também seja prejudicial para ele. Então meu pai não consegue mandá-la embora. Mantenha isso em mente. Então, eu e meu pai saímos para fazer algumas compras de café da manhã. Volto para casa e minha mãe me pede para pegar um pouco de queijo porque ela gosta. Eu obedeço. Depois de cerca de uma hora ela decide sair da cama. Os gritos começam imediatamente. Aparentemente meu outro irmão do meio não ouviu o pedido dela para fazer o chá. Então é claro, como ela é minha mãe e está com raiva, ela tem o direito de me tratar mal quando eu literalmente não fiz nada de errado, e o do meio também não. Por causa de um problema simples e sou xingado por não ter arrumado todas as camas da casa corretamente e criticado por ser mal sucedido por ter tirado um ano sabático e por ser um fracassado, e etc. Eu sabia que não fiz o melhor trabalho ao arrumar as camas porque depois de 18 anos servindo essa vaca mimada, não quero continuar fazendo isso enquanto ela nos chama de mimados. Ela instantaneamente começa a nos insultar de forma injusta enquanto ficamos em silêncio por respeito e medo inculcado, pois quando éramos pequenos, qualquer rebelião resultava em um tapa. Decido me virar e sair do cômodo. Ela me agarra no corredor e me diz para sair da casa dela. Meu pai é o dono e ela não tem direito pois eles estão divorciados. Digo a ela que é minha casa tanto quanto é dela e que ela não pode me expulsar. Ela repete e eu a desafio a fazer alguma coisa. Ela apenas diz: Ok, então estou indo embora. E fica perplexa quando não imploro para que ela fique e nos abuse a mim e a meus irmãos. Então decido tomar um banho e deixar tudo isso passar. Não há necessidade de explodir com ela e fazê-la ter um colapso ou tentar me bater. Mas a vaca então entra no meio do meu banho e grita para eu sair. Digo a ela que e para me esperar do lado de fora do chuveiro. Saio e ela ainda está exigindo que eu saia. Eu perco a paciência. Digo que não quero que ela seja uma mãe legal e carinhosa. Quero que ela se afaste de suas expectativas e reais insultos. Ou seja, mostre respeito. Ela diz abertamente que não vai nos respeitar. Então a critico por ser a mãe de merda e o fracasso enorme e egoísta que ela é. Ela ameaça chamar a polícia e eu a desafio a fazer isso. De alguma forma meu pai descobre isso, entra na casa e tenta nos fazer conversar. Ela tenta basicamente fazer com que ele a apoie e me expulse. Mas isso acaba se voltando contra ela já que meu pai finalmente parou de ajudar ela a agir como uma criança mimada. Ela se levanta e vai embora. Depois de 18 anos finalmente tomei uma posição por mim mesmo e por meus irmãos e acabou surpreendentemente bem. Ela genuinamente achava e ainda acha que não conseguiríamos nos virar sem ela e tentou provar seu ponto, mas falhou miseravelmente. Foi o dia mais tranquilo e agradável que tivemos em semanas. É claro que sendo a mulher forte e independente que ela é, ela nem durou um dia fora, ironicamente considerando que ela estava gritando comigo sobre como ela se daria bem do lado de fora, mas eu me daria mal com a fome. A tempestade de merda continuou, mas isso é para a parte 2 se isso receber atenção suficiente. Parte 1 foi quando minha mãe ficou furiosa comigo, meu irmão do meio e meu irmão mais novo por besteira. Tentou me expulsar quando me recusei a ouvir suas bobagens. Ela então foi embora quando não conseguiu o que queria.
Contexto para esta parte. Eu amo meu pai, ele faz o melhor que pode, mas às vezes é um pouco emotivo demais, e durante esta parte entramos em conflito. Tirem suas próprias conclusões, mas ele não tem mais intenções. O que também é relevante é que tenho debatido de forma semi-profissional a profissional há 6 anos e tenho a capacidade de ser muito frio. É um mecanismo de autoproteção que me ajuda a manter a racionalidade, mas pode parecer que não tenho coração. Imediatamente após minha mãe sumir, meu pai me chama. Conversamos sobre como ela é mimada e se sente no direito, como ela se recusa a buscar ajuda para ser uma pessoa melhor e etc. Ele nos deixava com ela anteriormente porque o mais novo ficaria muito chateado, apesar de ele saber que é pior para ele também, mas percebeu que isso não ia funcionar. Eu o aconselho veementemente a deixá-la ir embora. Parecia que ele concordava em grande parte, mas ele é muito mais emocional do que eu. Além disso, minha mãe é a primeira namorada dele. Ele concorda e diz que não está impedindo que ela vá embora de verdade, o que é meio mentira. À noite, é claro, minha mãe volta e meu pai nos reúne na cozinha para conversar. Ela imediatamente começa um discurso exigindo serviço e agindo como se todas as merdas que ela faz fossem justificadas. Eu digo a ela que só quero ser respeitado. Ela argumenta que precisamos atender basicamente todas as suas expectativas irreais para que ela nos trate apenas como humanos. Eu digo a ela que ela precisa fazer concessões e mesmo que a incomodemos, ela não tem o direito de nos degradar como ela faz. Meu pai me apoia e também afirma que eu tirar um ano sabático por escolha não é equivalente a ser um fracasso. Ela diz algumas coisas sobre como ela não pode ser substituída, apesar de ela fazer menos do que uma empregada doméstica e nos abusar além disso. E discutimos sobre isso, mas não muito. Não estou mais segurando as pontas para ser sincero. Meu pai está meio chateado porque eu não falo muito sobre meus problemas, mas eu digo que deixei meu ponto claro e não fiz nada de errado. Só quero ser tratado decentemente e que ela diminua suas expectativas em relação a nós. Muitos gritos ocorrem. Você saiu de mim, seu merda ingrato. Sendo um destaque. Ela sai da cozinha sem ceder nem um pouco e diz: Você pode pedir desculpas quando quiser. Eu respondo: Você também. Ela fica brava e irritada e grita. Desrespeitoso. Ela deixa a cozinha, começa a se preparar para sair novamente, mas meu pai a segura. Eles brigam e discutem um pouco entre eles. Começo a fazer café para diminuir a tensão e passar o tempo em vez de discutir e contribuir para todos os gritos que já estão acontecendo, também parcialmente para conter meu riso. Ela se aproxima da cozinha com uma escova de cabelo grande e sólida de madeira. Ainda estou preparando meu café e abraçando meus irmãos para acalmá-los. Ela joga a escova diretamente na minha cabeça. Felizmente acaba errando, e grita que eu nem tentei impedi-la uma vez. Meu pai finalmente perde a paciência e grita para ela que ela não tem o direito de machucar fisicamente ou expulsar os filhos de casa. Ela tenta dizer mais algumas coisas. Eu peço desculpas gritando por não ter a merda da síndrome de Estocolmo e mais gritos acontecem. Eles vão para o quarto de novo. Eu e os meninos vamos para a sala de estar. Eu e o do meio tentamos acalmar o mais novo, o garotinho, enquanto ele faz tentativas fúteis de parar a briga. Agora, tenha em mente que fui extremamente firme durante tudo isso. Não houve um tremor na minha voz, nenhum esforço para fazer concessões ou ser mais gentil com ela do que ela foi comigo. Também fiquei um pouco chateado com meu pai por basicamente mentir para ela que ela não deveria me levar tão a sério porque eu sou uma criança e esperar que eu seja a pessoa mais madura ao mesmo tempo. Então, não estou cedendo nem um pouco. Meu pai meio que fica chateado porque não estou emocionado com o choro do mais novo, como se a opinião de uma criança de 6 anos sobre qualquer coisa pudesse ser confiável para decidir o destino de uma família inteira. Ele me diz que estou sendo muito frio. Eu digo a ele que estou fazendo o que é melhor para todos nós, que ele engula e cumpra sua palavra e a deixe ir embora de uma vez. Ele suspira, mas sabendo que estou certo não contesta. Eles conversam e discutem mais um pouco com minha mãe. Pelo menos dessa vez não é uma briga de gritos. Não sei que mágica ele fez, mas ele convenceu minha mãe a ficar e não ser uma vaca furiosa. Minha mãe tem tratado eu e meus irmãos muito melhor desde então, mas sei que é tudo uma fachada e temporário. E acho que meu pai também sabe. Ele ainda não entende que o mais novo ficará melhor quando o choque inicial passar. Não é como se ela fizesse muito como mãe para ele de qualquer maneira. Ele apenas a ama independentemente. E está basicamente tentando encontrar uma maneira de substituir minha mãe por algo mais do que uma empregada doméstica. Ele vai conversar com a vovó e etc. Estou apenas feliz que ele não esteja considerando nos deixar sozinhos com ela só porque ele não consegue dizer não para o mais novo. Fim dos relatos. E não se esqueça de deixar um like se gostou do vídeo. E assista mais clicando no vídeo que tá aparecendo agora.